Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, esse aqui é o meu canal. Pessoal, voltando hoje com vocês com um vídeo interessante. Como você viu no título, será que a ciência e a religião elas são opostas? Será que as duas coisas são antagônicas, são inimigas? Hoje você vai ver pela Bíblia que na verdade não é bem assim. Então se você se interessou pelo início desse vídeo, fique aqui comigo, você vai aprender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá! Então, já tem um tempo já que existe de fato uma rivalidade entre a ciência e a religião, só que na verdade essa rivalidade ela surgiu muito posteriormente, porque no passado, se você dar uma estudadinha, você vai ver que os grandes e maiores cientistas que o mundo já conheceu, eles eram cristãos, e eles não viam nenhum problema em fazer ciência e ao mesmo tempo adorar a Deus e buscar a presença de Deus. Na verdade, a maior parte desses grandes cientistas, eles faziam ciência justamente para entender as obras de Deus e não para poder refutar a existência de Deus. A ciência se tornou antagônica ou inimiga da fé a partir do momento em que os cientistas começaram a fazer ciência, a pesquisar, a aprender mais sobre o universo, querendo refutar a existência de Deus, criando teorias que vão contra o que a própria Bíblia, a revelação escrita ensina. Então, os grandes cientistas como Galileu Galilei, Isaac Newton, Copérnico, entre outros, eles não faziam ciência para refutar a existência de Deus, eles faziam ciência para entender melhor as obras de Deus. Então, nesse sentido, a ciência era muito benéfica, porque eles acabavam conhecendo mais sobre o universo, não para refutar a existência de Deus ou a revelação escrita, mas para confirmar aquilo que já estava escrito. Então, tem um texto da Bíblia que é muito poderoso que fala sobre esse assunto. Esse texto é pouco conhecido e eu queria que você ouvisse comigo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, estou com a minha Bíblia em mãos e você vai ver na tela aí. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20 diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Segundo esse texto, os atributos invisíveis de Deus, o próprio poder de Deus e a presença, a natureza divina dele são conhecidos desde o início do mundo por meio das coisas aqui, atrás de mim. E eu também sou uma coisa criada, Por meio das coisas criadas, das coisas que foram feitas por Deus. Então, esse texto, ele nos dá a entender o seguinte, que através da natureza, do universo, do cosmos, da existência de todas as coisas, nós podemos compreender mais a Deus. Na verdade, nós podemos acreditar que Deus existe através da existência da natureza do cosmos. Isso é um fato. Você pode olhar para as coisas, para as coisas que você vê ao seu redor. Olha, eu estou aqui na natureza, aqui nem está tão bonito, mas só o fato de existir aqui essas plantas, a minha própria existência, o céu, Olha lá a lua, dá até para ver a lua aqui no meu vídeo. É a lua mesmo. O céu, o sol, as estrelas, coisas assim que aos nossos olhos são até simples porque nós já estamos acostumados, mas essas coisas fantásticas que existem no universo e no mundo, elas comprovam de fato que existe um Deus. Elas supõem, na verdade, pra gente que existe um Criador por trás delas. Bom, aí vem a ciência, diz que tudo veio a partir da evolução, e tudo mais. Só que olha só, tem um vídeo no meu canal, esse vídeo é muito interessante, o nome dele é Complexidade Redutível. Esse vídeo, ele tem aí uns 10, 12 minutos. É um vídeo bem interessante, eu sugiro que você veja, tá aparecendo em cima aí no card. Nesse vídeo eu, digamos que comprovo, ou pelo menos dou evidências de que a complexidade que existe no universo, a complexidade enorme que existe nas coisas ao nosso redor, elas são tão grandes que elas supõem e pressupõem que existe de fato um Criador. Então, esse é um argumento científico, o argumento da complexidade redutível. Esse argumento ele joga por terra todas essas teorias, como o evolucionismo de Darwin e outras teorias que tentam tirar Deus de cena, tentam tirar a criação de um Deus de cena. Então assista esse vídeo e você vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então voltando aqui ao final da nossa reflexão, então nesse sentido, segundo esse texto que nós acabamos de ler,
A ciência ela não é inimiga da religião, na verdade é uma grande aliada, porque a ciência, quando é usada da forma correta, como eu comentei, como Galileu usava, como Isaac Newton utilizava da ciência, quando ela é usada dessa forma, nós podemos, na verdade, nos achegar mais a Deus. Porque, por exemplo, no início do mundo, as pessoas não sabiam, por exemplo, que as plantas, elas produziam oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né? Eles não sabiam disso, eles achavam que o ar, ele vinha, não sei, de Deus, né? Óbvio, o ar vem de Deus, mas de uma forma assim, eles não entendiam muito bem, né? Através da ciência, hoje nós sabemos que essas plantas aqui, né, que estão conosco, elas respiram e inspiram oxigênio, né? O oxigênio que a gente respira, elas são, eu vou usar uma palavra mais simples, eles são liberados no ar pra gente. Então, saber disso é fantástico, porque a gente entende assim, como Deus ele é incrível, né? Ele colocou esses seres aqui nas plantas justamente para nos dar aquilo que nós precisamos, que é o ar. Então, assim, de forma bem simples, falando aqui com vocês, percebeu? A ciência, nesse sentido, ela não é maléfica, ela é benéfica. Ela faz a gente entender melhor as coisas que Deus fez. Então, nós podemos ver e reconhecer o Senhor através da natureza. E também entender até o próprio amor de Deus. Então, nós podemos até aprender mais sobre o amor de Deus quando nós estudamos um pouco de ciência, quando nós aprendemos um pouquinho mais sobre as coisas criadas, entende? Então, a partir de hoje, com esse vídeo, eu espero que você não veja mais a ciência como inimiga. A ciência não é inimiga. Na verdade, muitos cientistas usam a ciência para tentar provar que Deus não existe. Essa é a má ciência, como eu sempre digo. Agora, a ciência bem empregada, que explica sobre a natureza, sobre as coisas do universo, ela não é inimiga da fé. Na verdade, ela é uma aliada, porque através disso nós podemos compreender melhor as coisas que Deus fez, as coisas que Deus faz. E isso é fantástico, né? Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aí embaixo. Deixa nos comentários alguma coisa que você concorda, que você discorda. E não se esquece de se inscrever se você não é inscrito e tem curtido os meus vídeos. Ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.